Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver a água. Desce, Senhor, para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Esse é um texto que nós encontramos no capítulo 64 do livro escrito por Isaías. A grande realidade é que às vezes eu vejo a minha vida análoga a uma imensa mata ressecada. É uma analogia, obviamente falando. E basta alguém com um palito de fósforo para incendiar esta mata ressecada. A grande realidade é que, de repente, isto é uma configuração, uma metáfora daquele que busca ser incendiado e incendiar através do Espírito Santo de Deus. Geralmente nós vimos tantos debates, tantas divergências, e cada um defende a sua tese, a sua opinião, o seu propósito. Ainda ontem pela manhã, quando eu fui levar uma serra minha para amolar, aqui na minha cidade, eu passei perto de uma mulher, ela estava caída, suja, com seus olhos entreabertos, havia urinado, era uma mendiga, e estava desacordada. E aquilo foi como uma flecha que adentrou em meu coração e me machucou profundamente. E eu reconheço que talvez outro no meu lugar tentaria fazer algo. Mas eu vou ser sincero, eu me vi tão impotente, apenas fiz uma oração por ela e depois me perguntei o que será da vida dela. Eu só sei que aqueles olhos empedrados, parece que ela era viciada, a gente diz noiada, e estava ali vegetando. Uma praça antes da rodoviária aqui da capital da minha cidade. A grande realidade é que eu tenho comigo um pensamento que é como os cravos que cravaram os pulsos e os pés do Senhor a quem tanto amo. Quando afirmo, Senhor, eu sei que eu não posso mudar este mundo, mas deixa-me pelo menos tentar. Muitos querem mostrar a sua sabedoria, a sua filosofia, a sua capacidade de lógica, de raciocínio, enfim, mostrar a sua célebre sabedoria. Há aqueles que são sinceros, mas infelizmente quantos não têm desvirtuado a grandeza do Evangelho e os propósitos de Deus? Nesta hora eu agradeço a Deus por ter me colocado num deserto. Tem até um poema que eu falo que ele me pousa em um deserto para ver a dor de perto e regar com minhas lágrimas as sementes que eu brotava. Mas a pergunta que não cala no meu coração é essa. É quando eu digo, Senhor, eu sei que eu não posso mudar esse mundo, mas deixa-me pelo menos tentar. Este é o desejo. Como também costumo ironizar, eu não estou aqui para mostrar os meus lindos olhos azuis, mas há um desejo, uma sede de ser pão para missionários, porque em contrarrespostas eu nasci, talvez eu me identifique muito mais com a igreja com a qual eu estou congregando, porque é uma igreja que sempre está pronta, prestes a ajudar, principalmente na questão de missionários. Então, por que ela não me ajuda? Bom, eu estou sobre a mercê da soberania de Deus, e se eu acreditar que a igreja não faz, eu estarei colocando essa mesma igreja acima, dizendo que Deus não tem condições de mudar corações e que Deus não é tão soberano assim. Prevalece aquela velha máxima que testifica-se o seguinte:
Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Quanto à mendiga que eu vi vegetando com os olhos empedrados, toda urinada, a minha oração é que Deus consiga recolhê-la, ou que talvez no seu último suspiro, eu não sei quanto tempo ela tem, ou se ela ainda está viva, porque o estado dela era deplorável, mas que ela tenha tido um tempo de se humilhar e pedir perdão a Deus, e agora então terá valido a pena. Aliás, é a oração que eu faço para com tantos que eu conheço que perderam a razão da vida por causa da escravidão das drogas. Por que estou falando de missões e de drogas? Porque são dois polos que saltam no meu coração, o que é de enviar missionários, de que meu trabalho, de uma forma ou de outra, possa sustentar missionários e sustentar casas de recuperações. Mas eu me sinto tão impotente. Então é por isso que eu sempre afirmo aquilo que está escrito neste livro, quando Isaías clamava: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo inflama os gravetos e faz ferver as águas, porque eu bem sei que eu não quero ser apenas mais um para mostrar minha forma de pensar. Eu costumo também ironizar dizendo que eu, no meu modo de pensar, no meu jeito de falar, na minha maneira de agir, mas já que eu dediquei meu coração a acreditar que Deus não terceirizou a sua igreja, que há um Deus sobre essa terra, eu prefiro descer à sepultura com essa certeza de que busquei ao Deus certo, não através de uma convenção, de uma instituição, ainda que hajam muitas instituições idôneas, respeitosas e libadas. Mas a melhor coisa que eu fiz foi confiar na força e no poder de Deus. Como está escrito neste mesmo livro de Isaías, no capítulo 41, inclusive tem uma música tão bonita, quando Isaías diz a partir do versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E ele continua dizendo no capítulo 41, eis que confundidos serão todos aqueles que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada. E um capítulo antes também diz que até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, no finalzinho, 40, 31, se não estou enganado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão, pois subirão com as asas da águia. Enfim, a minha esperança é que esse Deus maravilhoso possa usar-me e que esse fósforo esteja nas tuas mãos para incendiar a minha alma. E essa mata a qual me refiro são esses mendigos como esta mulher que estava ressecada, sem vida.